Olá, meu nome é Daniele Maia, eu sou doutora pela Universidade Federal de Goiás e escritora do livro Elaboração do Passado, que foi um produto da minha tese de doutorado e na qual eu estudei 3 sobreviventes a campos de extermínio do Holocausto e seus traumas e análises pós-libertação. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui gravando esse vídeo. Mesmo à distância, gostaria muito de estar presente no evento de comemoração do aniversário de Parró, de Boris Parró, que para mim e acredito que boa parte das pessoas que conheceram ele através de suas obras, entrevistas pessoalmente, sabem da importância e da inteligência emocional e científica que ele tinha. Não só pelo fato dele sobreviver aos horrores nazistas, mas por ele conseguir refletir e sistematizar a sua experiência, revisitando o lugar em que, nas suas palavras, literalmente o mal existiu. Na sua obra clássica, Necrópole, ele consegue e ele tenta repensar durante a sua visita e comunicar o que ele chama de incomunicável. Quando ele visita Natzweiler Stroothof, claro que várias experiências retornam à sua cabeça, várias dores, várias emoções, mas mesmo assim ele tenta essa análise sistemática, tenta pensar isso e consegue posteriormente colocar isso no livro. Para mim, quando eu estava num dos maiores arquivos aqui da Alemanha de documentos da Segunda Guerra Mundial, o ITS, International Tracing Service, e me deparei pela primeira vez com os arquivos de Parró, com a sua documentação do campo de concentração e algumas coisas que ele já tinha escrito e estão presentes no arquivo, eu não conseguia entender, e por isso eu fiquei tão fascinada por ele, como que é possível revisitar um lugar carregado de tanto trauma, em que você viveu as piores experiências de sua vida e ainda, através da escrita, através da narrativa, descrever isso. Ele tentou até o final da sua vida fazer isso, mesmo desterrado, traumatizado e carregado de todo esse peso, ele reuniu uma força incrível para escrever Necrópole. E para mim, como historiadora, pesquisadora, residente em um país estrangeiro, mãe de um filho alemão, de uma nova geração alemã, mulher, eu acho que a obra de Parró, e não só a Necrópole, mas todas as outras, tem um significado imenso, não só para a história em si como disciplina, mas para qualquer tipo de análise do ser humano. A forma que ele trabalha a sua narrativa, se deleitando sobre o humano, sobre o amor e sobre o trauma, é raro e por isso tem que ser sempre lembrada. Foi a partir do contato com sua obra em 2014, pela primeira vez, quando eu vim para a Alemanha para estudar, para fazer o doutorado, que eu comecei a olhar para as coisas aqui com outros olhos. Claro que meus olhos não seriam nem numa ínfima parte parecida com o olhar que ele teve, mas percorrendo os memoriais aqui em Berlim, os campos de concentração, você começa a ter uma outra imagem, um outro sentimento a partir do momento que você se conecta com esses tipos de narrativas como a do Parró. Você sai da sua zona de conforto e submerge no mundo onde comunicar o incomunicável parece impossível, mas tão necessário. A morte de Parró agora me deixou um pouco pensativa, não só pela perda de um ser humano excepcional, mas por temer que essas escritas, que esses pensamentos e essas análises vão ficando cada vez mais raras, porém mais necessárias e urgentes. Os cenários atuais são outros, os acontecimentos são outros,
mas me parece que o ser humano se repete constantemente e não relembrar e não se debruçar sobre o mal que vivemos e que possivelmente possa se repetir no futuro devido aos comportamentos que se assemelham de uma forma ou outra há 70, 80 anos atrás. E dessa forma eu queria encerrar esse vídeo lendo um pequeno trecho da sua obra, em que é fascinante como ele descreve quando ele está no campo de concentração e extermínio e vê a reação de outras pessoas, que se compara mais ou menos como hoje em dia, por exemplo, você vê pessoas diante de guerras, diante de circunstâncias do mal, que se refletem o mal e não consegue parar, analisar e refletir sobre isso. Eu cito ele. Alguns se levantaram na ponta dos pés para ver as cinzas e os fragmentos nos vasos. E eu continuava sem entender como alguém poderia, diante de um forno crematório tão enorme, perguntar: o que é isso? Ao mesmo tempo, aquela idiotice conseguira acalmar-me, confirmando-me até que ponto a consciência humana pode ser lerda ao despertar. Quero dizer que, de certa forma, sentia-me satisfeito, embora isso não me desse alívio, por constatar que o nosso mundo, o mundo do campo de concentração, permanece incomunicável. Obrigada.